Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Paulo Lopes. Atualmente sou educador da Universidade Federal do Paraná e coordeno o curso de agroecologia aqui do setor litoral. Bom, é com muita alegria, que a gente está fazendo esse vídeo para vocês, a convite da professora Paula, nossa egressa do curso de agroecologia, onde nós formamos 50 agroecólogas e agroecólogos no estado de São Paulo. E a ênfase desse curso era trabalhar com sistemas agroflorestais e agroecologia em áreas da reforma agrária, da agricultura familiar camponesa. Bom, a Paula pediu para a gente tratar um pouquinho com vocês a temática sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais são muito antigos, são sistemas onde eram feitos por indígenas, por quilombolas, e um conceito bem simples de sistema agroflorestal para vocês, que estão conhecendo a temática agora, seria a junção de diversas plantações de espécies anuais, por exemplo, abóbora, milho, cana, verduras, as olerícolas de uma forma geral, intercaladas com o componente arbóreo. Então nós temos desde as plantas arbustivas até mangueiras, espécies nativas, espécies que são adubadeiras. Então, de certa forma, o sistema agroflorestal ele é um sistema biodiverso. A gente tem uma biodiversidade presente nele. E o componente animal pode também estar presente. Então, nós podemos ter a criação de galinha nesse sistema, nós podemos ter a criação de carneiros, de caprinos, podemos ter a criação de bovinos, de gado leiteiro ou de gado de corte nesse sistema agroflorestal. Bom, gente, basicamente um sistema agroflorestal ele está presente nos quintais, Então, nos quintais urbanos, como vocês podem verificar, eu estou aqui num quintal, Então aqui mesmo nós temos algumas espécies plantadas em cerca de 40 metros quadrados. A gente tem diversos pés de banana, cada cacho desse chega a pesar até 50 quilos. Vocês podem verificar ali atrás, tem um cacho de banana. Nós temos aqui uma bananeira caturra, A gente já comeu muita banana aqui. Nós temos também várias plantas medicinais nesse quintal, não vai dar para mim mostrar para vocês agora, mas a gente tem erva cidreira, a gente tem boldo, a gente tem aqui várias plantas alimentícias não convencionais. Enfim, um quintal produtivo também é um sistema agroflorestal, onde a gente tem uma intercalação, um consórcio de diversas espécies. Então é muito bacana, no fundo da sua casa, você ter um espaço que gera parte da nossa soberania e segurança alimentar. Hoje é muito importante a gente refletir de onde que vêm os nossos alimentos, como que os nossos alimentos são produzidos, quem produz os nossos alimentos e de fato, será que nós precisamos comprar, nós que moramos nas cidades, nós precisamos comprar tudo que a gente consome? Obviamente que não. Acabei de mostrar para vocês aqui um exemplo prático que num quintal pequenininho nós podemos produzir parte da nossa alimentação. Um outro exemplo bem típico que eu costumo dialogar com as pessoas das cidades às vezes tem um quintal, ou às vezes mora num apartamento. Tem jeito de produzir parte dos nossos alimentos lá? Tem, nós podemos produzir. É claro que eu não vou ter, por exemplo, uma árvore de grande porte num apartamento, mas é possível a gente ter até arbustos, Algumas árvores de menor porte, vamos dizer assim, num quintal ou dentro de um vaso. Então, assim, é claro que pensando em alimentação para as cidades, para os quintais produtivos, a gente costuma fazer canteiros intercalados com algumas espécies sombreadoras. Então, se nós formos pensar do ponto de vista, quais são as principais funções dos sistemas agroflorestais para a nossa alimentação, eu destacaria algumas questões importantes. Primeiro, nós temos alimentos frescos, nós temos alimentos
ao longo do ano, porque a gente pode ir remodelando, a gente pode ir refazendo canteiros, a gente pode ir mudando algumas espécies que ficaram presentes durante um ano, durante 2 anos ela sai e entra outras espécies, e nós podemos também, com o sistema agroflorestal, produzir aquilo que a gente, né, chama de temperos. Então hoje, por exemplo, cebolinha, alho, açafrão, coentro e muitas outras espécies é possível da gente produzir em 1 metro, 2 metros quadrados. Então eu diria que hoje uma tecnologia social muitíssimo importante para nós são os sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, eles são importantes para nós, não somente para a produção de alimento. Os sistemas agroflorestais servem para a conservação da agrobiodiversidade. Então não é incomum a gente verificar a visitação no nosso quintal ou mesmo na zona rural de um sistema agroflorestal maior, mais extenso, de aves, né, de diversas espécies, de pequenos mamíferos. E nós sabemos que na agricultura intensiva, na monocultura, por exemplo, na agricultura de grande escala, as commodities agrícolas, elas são arranjadas em monoculturas. E essas monoculturas são altamente dependentes de insumos químicos. Então a utilização de agrotóxicos, a utilização de fertilizantes sintéticos, ela é muito usual dentro desses sistemas produtivos. Obviamente que esses sistemas produtivos são altamente impactantes, eles impactam o meio ambiente, eles detonam com a qualidade do solo, eles pioram e muito a saúde do solo, porque o solo é vivo, né? Um solo que ele é bem cuidado, onde nós temos um sistema agroflorestal que protege esse solo, ele tem uma quantidade de vida exuberante. É justamente essa vida, principalmente a vida microbiológica, as bactérias, os fungos, as algas, são esses micro-organismos que permitem com que o solo tenha qualidade e com que o solo tenha condição de dar uma boa saúde para aquelas plantas. Então a gente diria que nesse sistema agroflorestal a vida combina com a vida. Então essa diversidade promove essa resiliência e a gente não precisa utilizar nada de agrotóxico e nada de insumos externos. Então a gente poda parte, por exemplo, do caule da bananeira, vai virar um adubo. A gente tem algumas espécies que a gente chama de leguminosas, que as folhas conseguem, que essas plantas conseguem retirar do ar nitrogênio, e quando essas folhas caem no solo por meio de poda ou por queda natural, elas se transformam em adubo rico em nitrogênio para as outras plantas que não conseguem produzir, né, esse nitrogênio, que não são leguminosas. Então eu diria que assim, o sistema agroflorestal, ele é um sistema perfeito. A gente não precisa trazer adubo de fora da propriedade ou de fora, por exemplo, de um próprio quintal. A gente consegue produzir coisas no nosso quintal, em um sistema agroflorestal no nosso quintal, sem termos que fazer a compra de insumos externos. Bom, é muito importante ressaltar para vocês também que um sistema agroflorestal, a gente pode ter presente nele abelhas, então a gente pode trabalhar com, a gente pode produzir o nosso próprio mel. As abelhas são polinizadoras de outras espécies, então ao mesmo tempo que ela está produzindo mel para nós, elas estão polinizando, elas estão, durante o florescimento, elas estão aumentando a produção, a produtividade das espécies que nós temos no próprio sistema. As flores, né? Nós temos os ingazeiros, por exemplo, muito comum aqui na nossa região. Os ingazeiros são plantas leguminosas com altíssimo potencial de fixação biológica, né? de nitrogênio, e ela atrai os nossos inimigos naturais daquelas potenciais, daqueles insetos que algumas pessoas chamam de praga. Então, atrai bastante joaninha, crisopídeo, vespinhas, que são parasitoides, que vão controlar aqueles insetos que poderiam causar algum dano econômico, né, que poderiam causar algum dano na nossa produção. Então, nesse sentido, o sistema ele se autossustenta. Ele atrai os inimigos naturais, a gente consegue controlar as plantas espontâneas por conta do sombreamento. É um sistema perfeito, né? A natureza ela é perfeita.
Na verdade, o sistema agroflorestal ele imita muito um sistema natural. Então, quando a gente olha para uma floresta exuberante, se nós olharmos para um sistema agroflorestal avançado na transição agroecológica, nós vamos do lado de fora desse sistema, né, uma certa distância de 10 metros, por exemplo, nós vamos perceber que tem o formato de uma floresta. Então, os sistemas agroflorestais, em termos biológicos, ecológicos, imitam muito bem. Mas além dessa função ecológica que eu acabei de destacar para vocês, algumas funções ecológicas, os sistemas agroflorestais têm função econômica, né, de gerar renda para as famílias. Então, além delas não terem que comprar muitos dos alimentos que elas precisariam no seu cotidiano, ela pode vender o excedente. Nós, por exemplo, aqui, né, eu dei um exemplo para vocês, num quintalzinho com cerca de 50 metros quadrados, talvez, nós temos banana o suficiente para abastecer a nossa família, a gente doa para os vizinhos, e provavelmente, se nós quiséssemos comercializar a parte, né, eu já disse para vocês, cada caixa de banana desse chega a pesar até 50 quilos. Então, nós não vamos conseguir consumir, né, quando as bananas madurarem todas de uma vez, nem 20% dessa banana, provavelmente. Então, dá para a gente comercializar, sim, aquilo que a gente produz no nosso próprio quintal. Do ponto de vista social, o sistema agroflorestal tem uma função muito, muito relevante também, né, que é, de fato, gerar renda, gerar emprego para toda a família. Então, no sistema agroflorestal, as mulheres, as crianças, elas trabalham e têm a sua renda oriunda daquilo que ela produz no seu próprio quintal. Então, nós temos muitas mulheres que a sua fonte de renda é a criação de galinha caipira no seu sistema agroflorestal, ou é a produção de hortaliças, a produção de temperos, a produção de frutíferas, né? É muito bacana também verificar que dentro dessa perspectiva de manutenção do tecido social no campo, nós temos sempre essa preocupação da reprodução socioeconômica, né? Então, será que o jovem vai ficar no campo? A partir do momento que ele tem um sistema que faz com que ele esteja integrado com a natureza, onde ele tem o bem-estar, onde ele não precisa, por exemplo, trabalhar no sol. O sistema agroflorestal, ele promove um microclima, né, uma sensação térmica, um conforto térmico muito interessante. Então, vamos dizer assim, que o jovem ele tem a oportunidade de trabalhar num sistema que ele é menos agressivo, né? Ele é um sistema menos pesado do ponto de vista, né, do que enfrentar por exemplo, uma capina a pleno sol, onde ele não teria sombra o dia todo. Então é um sistema onde combina a diversidade, combina também a oportunidade de geração de renda para essa juventude. Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, o agricultor e a agricultora dentro desse sistema não se contamina, não se intoxica com agrotóxicos. Não tem, na verdade, a saúde dessas pessoas, elas, normalmente, as pessoas que trabalham com agrotóxicos, elas adoecem e muitas delas chegam a ter câncer, muitas delas chegam a ter problemas neurológicos, muitas delas abandonam a agricultura antes mesmo do término de suas vidas, muito em função desse acúmulo de metal pesado no corpo. A gente tem diversas pesquisas apontando os danos causados por agrotóxico, tanto na saúde humana quanto no meio ambiente. Por último, eu gostaria de enfatizar que hoje nós temos nas nossas grandes redes de supermercado produtos que às vezes são comercializados e que vêm do Nordeste, por exemplo, ou que vem do Norte. Então, assim, a caminhada com que uma maçã faz para chegar, por exemplo, no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, às vezes sai um pêssego lá de Santa Catarina, ou às vezes sai um melão, uma melancia lá do Rio Grande do Norte, ou lá da Bahia. Imagina a quantidade de combustível que um caminhão gastou. Então o dispêndio energético que se tem para essa melancia chegar até a sua mesa é muito grande. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção de vocês
para vocês valorizarem aquilo que é produzido localmente. Então vão nas feirinhas, procurem saber de onde que veio aquela banana, de onde que veio aquela laranja, se é do assentamento. Então procurem comprar produtos agroecológicos que são produzidos por assentadas e assentados da reforma agrária. Procure comprar as verduras do seu vizinho que tem uma horta, né? Procura saber como que ele produz essa verdura, se é somente com esterco, se é orgânica, se é agroecológica, ou se ele utiliza algum produto, né? Então, assim, é muito importante a gente saber, porque o ato da alimentação é um ato político, a gente é o que a gente come. Então, eu sugeriria, né, para vocês começarem a prestar mais atenção nessa relação que nós temos com a nossa alimentação, né? E os sistemas agroflorestais têm sido uma revolução do ponto de vista agroecológico, porque é possível a gente produzir parte do nosso alimento, ou quase a totalidade do nosso alimento, num espaço relativamente pequeno, né? Eu vou encerrando por aqui, agradeço vocês, né, por essa oportunidade, né, de estar gravando esse áudio, de estar gravando esse vídeo para vocês, né? E espero, né, um dia recebê-los e recebê-las na nossa Universidade Federal do Paraná. O nosso curso de agroecologia é um curso de 3 anos, onde nós formamos profissionais, né, agroecólogas ou agroecólogos, que são profissionais formados na área da agroecologia, para atuar justamente em trabalhos com sistemas agroflorestais, com comunidades tradicionais, com transição agroecológica. Então, se eventualmente vocês que estão aí cursando o ensino médio, junto com a professora Paula, se interessarem pela área da agroecologia e pelos sistemas agroflorestais, vocês se sintam convidados, né, para visitar a nossa universidade, para conhecer as comunidades que a gente trabalha aqui em Matinhos, e também se sintam convidados para cursarem agroecologia com a gente, né? Então prestem o vestibular, o nosso curso é totalmente gratuito e é um curso de 3 anos. Muitíssimo obrigado, forte abraço para vocês.